Está começando mais um podcast do AOL, A Oliveira Advogados. Hoje estamos aqui com o Dr. Fábio, que é o nosso sócio, gestor da área civil do escritório, e muito feliz em receber o senhor Marcelo Oliveira, escrevente do 13º Cartório de São Paulo, uma pessoa com muita experiência na área notorial. Vou fazer um pequeno resumo, tá, Marcelo, sobre o que nós temos de conhecimento do seu histórico profissional, que permaneceu por aproximadamente 13 anos no cartório 29º aqui de Santo Amaro, depois de 2020 até 2023 no cartório 29º de Moema, de Moema, e atualmente encontra-se no 13º Tabelionato de Notas. E o Marcelo está dando a honra da presença dele para a gente falar hoje sobre um assunto muito interessante, que é sobre uso capião extrajudicial, onde ele detém muito conhecimento e é um dos melhores que eu conheço nessa área. E quero dar as boas-vindas, Marcelo, e tenho certeza que o nosso bate-papo de hoje vai ser muito proveitoso para todos aqueles que nos acompanham. Bem-vindo. Obrigado, doutora Lourdes, Fábio, um prazer enorme estar aqui com vocês e para a gente bater um pouquinho desse papo sobre essa usucapião administrativa, que é um assunto bem interessante. Sim. Eu acho que para começar, né, Marcelo, vamos falar um pouquinho o que é, né, usucapião, porque como o nosso podcast é destinado para muitas pessoas e a gente procura não dar um viés totalmente jurídico, né? Exato. E o intuito é que todo mundo consiga entender o que nós estamos conversando aqui. Podemos começar fazendo um resumo do que é o usucapião? Podemos sim. Ou seja, de forma bem prática assim, e transparente e clara, né? Um cliente te procura que, um exemplo, na década de 80, o pai e a mãe lá compraram um imóvel, fizeram lá um compromisso de compra e venda em várias parcelas. Passado lá 15, 20 anos, ele terminou de pagar, procurou pelo proprietário, né, aquele que chama de proprietário tabular, ou seja, aquele que tem um nome na matrícula lá perante o registro de imóveis, e não encontra mais o proprietário. Aí ele fica sabendo, através de terceiros, que faleceu, que a mãe mudou, não sabe mais o paradeiro dos filhos. Ou seja, ele tem lá um título, né, um documento que demonstra que ele adquiriu aquela propriedade, tem comprovante de pagamentos, só que, porém, ele não obteve a escritura definitiva. Aí é onde entra essa famosa questão da usucapião. O que ele vai fazer? Judicialmente ou extrajudicialmente, ele vai demonstrar para o juiz ou para o registrador de imóveis que ele adquiriu aquela propriedade através de um título e que, passado determinado tempo, ele agiu em relação àquele imóvel como se dono fosse, e Sim. O juiz ou o registrador de imóveis, dependendo da modalidade que ele escolher, vai deferir o pedido e vai registrar o imóvel no nome dele. Né? Ou seja, de forma bem resumida, na prática é isso. O usucapião é isso. Legal. Marcelo, para a gente entender, assim, para o nosso público também ter a possibilidade de entender melhor, então, você apresentou aí uma das opções, uma das possibilidades de se utilizar o usucapião, né, para fins de regularizar um imóvel que foi adquirido anteriormente. Enfim, houve algum percalço nesse meio tempo e a pessoa não consegue registrar em nome próprio para consolidar a propriedade. Né? Então, do ponto de vista do cartório, né, qual que é a diferença desse processo acontecer judicialmente e a questão extrajudicial? Quando que a gente consegue fazer isso independentemente de um processo judicial? Na verdade, você pode optar pela via extrajudicial em qualquer momento e para qualquer modalidade de usucapião. Ainda que eu tenha iniciado essa usucapião pela via judicial, então eu posso desistir e passar a fazer essa usucapião pelo modo extrajudicial? Pode. Começando por aí, você pode pedir a suspensão ou a desistência do procedimento judicial e traz tudo para o extra. Olha, aliás, muito interessante. É uma das modalidades que eu mais gosto de fazer, quando vem já do judicial, né? Porque boa parte da documentação já está bem em ordem, já está bem encaminhada. Geralmente o registrador já deu um parecer sobre a documentação e quando voltar para ele, mas através do notário, então é uma documentação que já vai estar bem encaminhada. Então, voltando a essa questão,
qualquer tipo de uso capião, daquelas modalidades que a gente conhece, qualquer uma pode ser feita perante o tabelionato de notas, qualquer uma. Isso em qualquer momento, isso pode ser requerido tanto por pessoas físicas, pessoa jurídica, então isso em qualquer momento. Então, bacana. Então, isso é importante todo mundo ter a clareza. Não existem hipóteses específicas para extrajudicial. Qualquer pleito de uso capião pode ser feito direto no cartório sem ter que aguardar um trâmite processual. Pode. Inclusive, uma coisa que acontece às vezes quando eu ia em alguma palestra, algum bate-papo na OAB, me faz a pergunta, mas e a uso capião extrajudicial? Na verdade, não existe uma uso capião extrajudicial. O que existe é uma nova modalidade. Sim. Você pode afastar o juiz e trazer o notário, fazer perante o notário. Então, na verdade, os tipos de uso capião continuam aquelas mesmas. A extraordinária, enfim, a ordinária, enfim, a familiar. Exatamente, né? Aquela coletiva. Todas aquelas que não só o Código Civil, a Constituição e outras leis extravagantes já trazem. Então, todas essas modalidades se aplicam para o extrajudicial. O que sai é isso. Sai o juiz, entra a figura do notário e do registrador. Legal. Legal. Tá. E Marcelo, qual a vantagem, você, assim, ou pelo menos uma das vantagens que você acha que traz, que é melhor para fazer o extrajudicial na sua experiência, no seu dia a dia? O que você diz, o que você conclui que acaba sendo melhor o extrajudicial do que o judicial? Eu acho que 2 pontos, doutora Luiz. Uma coisa que eu vejo bastante no dia a dia quando eu trato com esse assunto é a questão do prazo. Esse é o principal delas. Eu já peguei casos onde o advogado desistiu de um procedimento judicial, trouxe para o extrajudicial, onde estava lá já há cerca de 10, 12, eu já peguei casos com 13 anos no judiciário. Nossa! E mal tinha andado o procedimento. Sim. E traz para o extra. Para já antecipar aqui, não sei se você vai me perguntar a respeito disso, a questão de prazo, mas, por exemplo, o que eu observo aqui na cidade de São Paulo hoje, pós-pandemia, a coisa mais ou menos normalizada também, é entre 6 meses e 1 ano, dependendo muito do estado da documentação. Sim. Né? Mas, em média, o que eu observo aqui, por exemplo, do cartório que eu mais trabalho aqui do Registro de Imóveis, aqui da nossa região sul, aqui, em 6, 7 meses, um procedimento dá para ser concluído. E a outra questão, a grande vantagem também, é a questão do valor. Né? É a questão do valor também. Que pese que às vezes aí a parte vai ter um pequeno custo com material técnico ou não, dependendo da matrícula. Se você, de repente, tem um caso de uso capião que já existe uma matrícula aberta e essa matrícula está perfeitamente descrita, dispensa-se o laudo técnico, ou seja, a pessoa não vai ter que contratar um engenheiro para fazer a planta, o memorial descritivo, ou seja, vai baratear o custo. Sim. Então, mesmo assim, mesmo com esse custo desse laudo técnico, ainda compensa em relação ao judiciário. E Marcelo, não tem uma limitação, por exemplo, de área, né? Ou tem alguma limitação? Tem essa questão de territorialidade. Por exemplo, eu estou aqui no 13º de Notas de São Paulo, então eu só posso lavrar atas de uso para uso capião de imóveis situados aqui na comarca de São Paulo. Sim. Por exemplo, eu tenho clientes no litoral, Itapecerica, Guarulhos, já não posso fazer dessas regiões. Então, tá. Precisa então ser é limitada a determinada região. A circuncisão imobiliária do imóvel. Do imóvel. Fica. Bacana. Sim. E ressaltando essa questão que você frisou com relação a custo, explica pra gente, porque o uso capião é uma forma de conseguir consolidar a propriedade quando, por exemplo, o inventário não foi possível ou de alguma outra forma já tem aí os requisitos legais para se conseguir a prescrição aquisitiva, para conseguir aí o direito a usufruir um imóvel, né? Então, explica para a gente essa questão do custo com relação à tributação. Porque a gente sabe que numa venda e compra de imóvel tem tributo, numa sucessão por herança existe a necessidade de recolhimento de tributos. E como é que funciona isso com relação ao uso capião, no caso extrajudicial que a gente está falando? Tá. Por se tratar de uma aquisição originária, ou seja, você vai adquirir
É diferente de por exemplo, uma escritura de compra e venda, onde eu, Marcelo, compro um imóvel da doutora Lourdes. Então, eu estou comprando da doutora Lourdes. Na Usucapião, não. Eu estou, na compra e venda, estou adquirindo dela. Na Usucapião, não. Na Usucapião, eu estou adquirindo contra ela. Então, na verdade, exatamente, aqui tecnicamente a gente chama de uma aquisição originária. Por ser originária, então, não há incidência tanto do ITBI, que seria aquele imposto municipal de uma compra e venda, ou do ITCMD, que é aquele imposto estadual, que é o de 4% que se aplica ou para sucessão ou para doações. Então, no procedimento de usucapião judicial ou no extrajudicial, não há incidência de imposto. Porque não tem o fato gerador, que é a transmissão. Não, exatamente. Esse é o ponto-chave. Não existe um fato gerador. O que a parte vai ter no extrajudicial é um custo com a ata notarial e com o registro de imóveis. Que é muito menor do que o percentual do imposto. Muito menor. Muito menor. Aproveitando que você falou em ata notorial, você pode explicar para o nosso público o que é essa ata notorial, como ela é feita? E aí a gente pode talvez já entrar um pouquinho, né, Fábio, na questão da documentação necessária para fazer a usucapião extrajudicial. Exatamente. Tá. Essa ata notarial de usucapião é a mesma ata, por exemplo, que a gente utiliza para constatar outros fatos. O que é uma ata notarial? O Fábio, de repente, ele foi ofendido lá no Facebook por uma determinada pessoa e a publicação, a pessoa bobeou e deixou no ar lá a ofensa lá. Sim. Ele quer constatar de alguma forma aquele fato, de repente entrar com uma medida judicial, entra em contato com o cartório e fala, olha, eu fui ofendido e eu vi que a publicação ainda está no ar. Qual é o meio que eu tenho para fazer prova disso perante o juiz? É através de uma ata notarial, ou seja, o Fábio vai provocar um escrevente, o escrevente vai constatar com seus sentidos aquele fato, ou seja, eu vou acessar a internet, vou verificar naquela página dia e horário, vou fazer print, vou copiar as mensagens e vou transcrever para a ata. Ou seja, o Fábio ele até pode assinar essa ata notarial, mas na verdade é uma declaração feita por mim. Ele me provoca e eu faço. E na usucapião é a mesma coisa. A doutora Lourdes tem um cliente, o cliente já contrata para fazer a usucapião lá do imóvel dele, ou seja, a doutora Lourdes vai me mandar um requerimento, todos os documentos, depois a gente vai entrar nesses detalhes. Sim. Ou seja, o primeiro ponto que eu vou fazer é constatar se realmente existe imóvel, vou lá conversar com vizinhos, vou tirar fotografias, ou seja, então eu faço essa constatação de outros documentos, enfim, de outros detalhes que a gente pode entrar e reporto tudo isso nesse documento, nessa escritura que chama ata notarial. Então acaba sendo necessária uma diligência em loco, então você tem que ir até o local, é isso? Então, eu sei que há colegas de outros tabelionatos que entendem que não há necessidade. Mas imagine o seguinte, o Fábio é registrador, de aqui num cartório de imóveis, você é advogada e eu sou o escrevente. Aí, de repente, a senhora apresenta lá um pedido, eu faço a ata notarial simplesmente com base nos documentos que você me apresentou e que o cliente te apresentou. Na hora de apresentar esse material para o Fábio, que é o registrador, ele vai olhar, tá, mas o escrevente não foi até o local, não conversou com vizinhos, não tirou uma fotografia. Puxa, qual é a minha segurança de saber se todos aqueles fatos realmente são verdadeiros, né? Ou seja, ou de repente, não que ele desconfie disso, mas de repente faltam elementos. Então, eu, Marcelo, em 100% dos meus casos, eu faço questão de ir no local, converso com vizinhos, tiro fotografia do imóvel, sabe? Para deixar muito bem claro e deixar tranquilo o registrador que eu fui em loco, eu conversei com o vizinho e eu constatei que realmente existe ali uma família que está na posse daquele imóvel. Dá uma credibilidade maior. Muito maior. Sim. Muito maior. E é até curioso que eu tenho um colega de um outro tabelionato, que outro dia conversando com ele sobre isso, e o que eu faço? Eu não entro na casa. A pessoa eu entro na casa, a gente bate um papo, eu sento lá no sofá, a gente bate um papo, mas eu não tiro fotografias de dentro do ambiente. E esse meu colega não, ele tira, aí ele tira a foto do banheiro, aí lá de repente da lavanderia, e ele relata esses detalhes, é curioso. Olha, eu vi indícios de que a pasta de dente foi usada, eu vi roupa, curioso. Não, é no detalhe, né? Ele vai no detalhe. Estão habitando o local. Exatamente. Para provar, né, que a pessoa de fato reside lá, né? Ou seja, é melhor ter esse exagero do que não ir nem no local. Então, com certeza, eu acho que traz mais segurança jurídica, porque amanhã ou depois, se alguém... porque, embora a gente sabe que os procedimentos normalmente tenha, né, a segurança jurídica, mas amanhã ou depois, se alguém questionar, tem todos os elementos, inclusive da constatação em loco, né, que foi até lá. Que infelizmente tem muitos casos de fraude, que a gente sabe que a pessoa sabe que aquele imóvel está abandonado, a pessoa paga
para uma determinada pessoa ocupar o imóvel, para X tempo entrar com o pedido. Então, nada melhor que ir pessoalmente e realmente constatar esses fatos. Já aproveitando esse gancho da questão da comprovação pela ata notarial, colocar uma pergunta no sentido de que como que a pessoa que pretende, ou a empresa que pretende efetivar ali a usucapião, como ele comprova o período de posse. E aí já falar também dos prazos relacionados a cada um das modalidades de usucapião. Diferentemente do que muita gente imagina aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, até onde eu acompanhei da última vez, aqui na Vara de Registro Público de São Paulo, nós tínhamos mais de 30 mil processos de usucapião. Nossa, bastante. E diferente do que a grande maioria das pessoas imaginam, fala assim, puxa vida, o usucapião que é? Gente que invadiu aquele imóvel. Não, pelo contrário. A grande maioria dos processos que tramitam aqui na Vara de Registro Público de São Paulo é o contrário, é de gente que honestamente comprou, pagou seu imóvel não tem como... e por algum acidente de percurso não conseguiu obter a escritura definitiva. Então, o que acontece na maioria dos casos que eu faço? A pessoa geralmente tem lá um compromisso de compra e venda, uma proposta de venda, um mero recibo, às vezes uma procuração dando poderes para que ele transfira para si mesmo. Isso é que a gente chamaria de um justo título. Mas necessariamente isso não é essencial para usucapião. Porque de repente a gente está falando de prazo, de repente a pessoa já está lá no imóvel há 15, 20 anos e é uma pessoa zelosa e ela guardou conta de água, luz, IPTU, de repente de condomínio, recibos, notas fiscais, ou seja, documentos com data, nome e endereço, guardado por um longo período de tempo, e isso já faz prova plena de que ela está na posse do imóvel. Então isso já seria suficiente para entrar com essa usucapião. Então, independentemente de ter o justo título, que seria ali um contrato, uma demonstração que em algum momento lá para trás, no passado, ele adquiriu aquele imóvel, se ele não tem isso, com outros documentos, como aí conta de água, conta de luz, e aí o lapso temporal vai ser maior, Sim. Ele consegue comprovar essa posse para poder instruir aí um pedido de usucapião. Consegue. Inclusive eu tive um caso há uns 4, 5 anos atrás, onde foi curioso que um rapaz, ele vinha da periferia com 2, 3 cavalinhos, Sim. procurando terrenos baldios para deixar lá o cavalinho, né, comendo lá o capim, e ele viu 2 lotes, e ele deixava lá. Aí passou um dia, levava de novo, aí levou de novo, e ele percebeu que os 2 lotes estavam abandonados. Sim. Mas o que ele fez? Ele perguntou para a vizinhança se tinha algum problema deixar, né, os bichinhos ali comendo. Não atrapalha em nada. Aí ele foi atrás saber quem era o proprietário, não localizou. Aí o que ele fez? Ele fez uma cerquinha, aí ele fez uma calçada, aí imediatamente o que ele fez? Já construiu lá uma casinha, mas o que ele fez de imediato? Já demonstrando a boa fé dele. Regularizou água, regularizou luz, colocou em nome dele. Sim. Ou seja, depois ele construiu uma casinha um pouco melhor, fez um muro. Inclusive ele saiu até no jornal de grande circulação, porque a calçada dele, a casa dele é ecologicamente correta, foi com materiais interessantes. Resultado, passado 15 anos, ele entrou com o pedido e o registrador entendeu que era realmente caso de usucapião e registrou esses 2 lotes em nome dele. Legal. Independente na verdade, de um contrato escrito. Foi bem bacana. Ele deu, na verdade, a função social, Exatamente. né? Porque que é o requisito principal, né? Exatamente. Dar a função social para aquela propriedade, né? Isso é muito importante falar, porque muitas vezes as pessoas olham com um certo preconceito, usucapião, então, a pessoa que invadiu, como você disse. Exato. Agora, muitas vezes o imóvel ele não está sendo utilizado de uma maneira adequada, que contribua para a sociedade, né? E aí, como esse caso que você falou, a pessoa cuidou do local, criou ali a calçada de uma maneira ecológica, buscou ali uma melhoria para a região e aí com isso conseguiu o título de proprietário do bem. Porque exatamente aquilo que foi a sua segunda pergunta, a questão dos prazos, né? Sim. Como ele não tinha o justo título, então ele tinha que obedecer o prazo mínimo de 10 anos. Sim. Isso ele obteve. Na verdade, quando ele entrou com o pedido há 4 anos atrás, ele já tinha mais de 15 anos. Mais de 15 anos. E essa questão do prazo é interessante, né? Às vezes, o advogado me apresenta um caso, Marcelo, eu gostaria de entrar aqui com um pedido de usucapião especial urbano, por exemplo. Qual que é a dificuldade? Às vezes, eu vejo o material, eu falo, doutora, mas aqui cabe uma extraordinária. Não, mas eu acho que cabe esse. Por quê? Qual é a diferença? A gente tem que pensar assim, quanto mais qualificada for a usucapião, mais documentos e mais
exigências a virar por parte do registrador. Sim. Quanto menos qualificado a uso capião, menos documentos e será mais tranquilo o procedimento. Ou seja, o que eu quero dizer, quanto maior o prazo, melhor. Sim. Então se você tem a possibilidade de já entrar com o uso capião de 5 anos, mas você tem documentos que demonstram que dá para fazer pelo extraordinário, que é um período maior, vamos pelo mais fácil. Sim, sim. Vamos pelo mais fácil. Sim. Porque já vai ter cumprido o prazo. Que já vai ter cumprido o prazo. Na verdade, até extrapolou Já extrapolou o prazo. Então, Verdade. você conseguindo o registro, que é o objetivo final do usucapião, você conseguir registrar a matrícula em nome do seu cliente, quer pela extraordinária, para ele tanto faz. O importante então, é conseguir. É conseguir, é verdade. Marcelo, e quando os confrontantes não têm, por exemplo, a matrícula dos imóveis deles também? Porque eu imagino que seja uma questão importante os confrontantes. Sim, né? Os confrontantes são importantes, mas isso não é um óbice para o pedido do cliente. Isso não vai atrapalhar em nada. Já pensando nisso, imagina essa seguinte situação. Sim. De repente, não se trata de uma matrícula, mas sim de uma transcrição. Ou seja, é aquele modelo antigo, antes de 73, antes de existir a matrícula, onde é uma área gigantesca que é feita num único documento. Então, o que o registrador faz? Dando certo o pedido da usucapião, ele vai retirar daquela transcrição e vai abrir uma matrícula. Então, o fato do seu cliente ou os vizinhos não terem matrícula individualizada não atrapalha em nada o procedimento. Nossa, é bom, porque eu acho que são informações assim que, mesmo nós como advogados, às vezes não nos atentamos, né? Exato. De que, às vezes, gera uma preocupação quando o cliente fala, olha, mas os meus vizinhos também estão na mesma posição que eu, também não tem matrícula, ou a transcrição, ou às vezes só tem um compromisso de compra e venda, ou só tem um contrato, Exatamente. uma proposta. Não, então isso não tem nenhum impedimento, não né? atrapalha em nada. Porque não vai impedir a individualização do imóvel. Não vai, não impede. Aliás, aproveitando só um gancho, né? Eu lembrei disso. Claro. O que acontece? Às vezes é em transcrição, e o que acontece aqui na Zona Sul de São Paulo, que às vezes é a área de preservação ambiental. Isso também não atrapalha em nada. Olha, que interessante. Muito pelo contrário. Essa questão da metragem, então se é uma questão de uma área de proteção ambiental, isso não vai atrapalhar. Lógico, o registrador vai notificar a prefeitura, o estado, a União, para saber se alguém tem interesse. Sim. Tendo resposta negativa, ele registra e abre matrícula, mesmo sendo uma área manancial. Não tem problema. Entendi. Dívidas de PTU, de repente tem dívidas de PTU. Isso também não é um óbice para que seja deferido o pedido, então também não atrapalha. Sim, o que de repente seria um pedido de desdobro. Nós temos lá um lote lá, queremos fazer, nós compramos juntos, cada um construiu a sua casinha e queremos fazer agora o desdobro, ou seja, cada um ter o seu lote individualizado. Dependendo da área de manancial, algumas áreas aqui em São Paulo, mesmo que você tenha lá 150, 200, 300 metros, não vai ser aprovado. Coisa que não ocorre na usucapião. Olha! Então, independente da metragem. Por exemplo, eu já fiz usucapião de 40 metros quadrados de um terreno. Caramba. Então, não tem esse óbice em relação à metragem. E na verdade, o melhor seria que a pessoa conseguisse, por exemplo, regularizar para poder fazer o recolhimento dos impostos, né? Ela seria, facilitaria, eu acho que um pouco mais. E demonstraria até a boa-fé no sentido ali. de que ela está arcando com os impostos da propriedade, né? Mas não seria um óbice. E, por exemplo, assim, imagina assim, levando em consideração a questão da usucapião extrajudicial. Eventualmente, um terceiro se opõe e fala, não, mas esse imóvel é meu, ele não pode usucapiar. Como que funciona isso no âmbito extrajudicial? No extra, se acontecer isso, o registrador vai notificar e vai receber essa informação. O que o registrador tem a possibilidade? De fazer uma espécie de uma audiência de conciliação. Ele vai chamar as partes, olha, Dona Maria, a senhora se manifestou contrária aqui ao pedido do seu João, eu quero saber o porquê, o que está acontecendo? Não, mas eu sou proprietária. Aí ela vai ter que demonstrar que realmente ela é proprietária nesse exemplo que você falou. Legal. Não, ele entrou com esse pedido aqui, porém, eu tenho a matrícula, está aqui registrada em meu nome. Opa, peraí, Dona Maria tem razão. Aí o que vai acontecer, já antecipando? Sim. Ele vai pegar esse procedimento e ele não vai poder dar continuidade, vai ter que ir para o judiciário. Então vai ter que ter um provimento jurisdicional para decidir de quem é o direito sobre aquela propriedade. Exatamente, nesse exemplo que você falou. De repente, foi recusado, mas por uma questão do registrador. Ele entendeu que determinada situação, por um determinado motivo, não cabia. O que cabe, antes da gente retirar esse procedimento do registrador e ingressar no judiciário, tem aquele procedimento de dúvida.
onde você provoca o registrador, ele vai pegar aquela documentação e vai encaminhar para o juiz corregedor. É a chamada suscitação de dúvida, né? Exatamente, que cabe em qualquer tipo de ato. Vai encaminhar para o juiz corregedor dele, aí sim o nosso juiz corregedor vai analisar o procedimento e vai ver, registrador, o senhor não tem razão, logo dê prosseguimento ao feito e registre ou não. Ou ele vai falar, não, o senhor tem razão, recusa, aí sim você vai ter que retirar o procedimento e partir para o judicial. Para o Poder Judiciário. Tá. Exato. E Marcelo, como essa suposto proprietário, né, que vem impugnar, como ele vai tomar conhecimento de que alguém fez o pedido de usucapião extrajudicial para poder esclarecer as pessoas? Porque o registrador, quando ele receber o pedido, ele vai notificar todos aqueles que aparecem, por exemplo, na matrícula ou na transcrição do imóvel. Sim. Se o nome daquela pessoa estiver na matrícula ou na transcrição, o registrador vai notificá-lo. Então, ele vai saber por meio dessa notificação. E se havendo essas notificações e não houver nenhum retorno, tem um prazo para que, como no judicial tudo tem o seu prazo. Então, tem um prazo para que essas pessoas possam se manifestar? 15 dias. Considerando o silêncio como... Corridos. Como anuência. 15 dias corridos. Entendi. Diferente de quando nasceu a usucapião no extrajudicial, que não tinha essa possibilidade. Agora foi modificado, agora tem. Notificou, não se manifestou, o silêncio segue o jogo. Legal. E como Muito você, nossa, nem falei, e nem eu sabia que era tão prático assim, né? Tá muito interessante realmente aqui o nosso bate-papo, muito esclarecedor. Verdade. Ô Marcelo, e precisa de advogado para esse? É obrigatório ter advogado para esse procedimento? Precisa, porque quando a lei foi alterada, lá o artigo 216A da lei 6.015, ela diz que, sem prejuízo da via jurisdicional, a parte pode se valer do extrajudicial. Porém, no finalzinho do artigo diz assim, sempre assistido pelo advogado. Então, tem que ter. Então, é obrigatório, né? Tem que ter obrigatório. Inclusive, eu recebi um pedido ontem, curiosamente ontem, onde o advogado, ele me trouxe a petição, só que o que ele fez? Ele tentou ingressar no registrador direto, sem fazer a ata notarial. É uma outra questão. Também é requisito obrigatório, tem que ter a ata notarial. Não basta simplesmente a petição inicial dele direcionada lá. Tem que ter a ata notarial. Tem que ter a ata notarial. Legal. Então, por exemplo, assim, imaginemos que a pessoa entra com o pedido de usucapião extrajudicial e por algum motivo ele não prossegue, é indeferido. Isso impede que ele ajuize uma ação perante o judiciário para buscar o mesmo objetivo ou não? Não atrapalha em nada, muito pelo contrário. Inclusive, eu participei há um tempo atrás de um curso, de uma palestra, estava presente lá um dos juízes corregedores aqui de São Paulo, hoje ele não está mais na vara de juízes públicos, e ele garantiu para a gente, naquela época, nós notários e registradores, que caso um procedimento extrajudicial, por algum motivo, não seria possível dar prosseguimento no extra, de onde parou, o advogado, com tranquilidade, poderia ingressar no judiciário e seguir a partir dali, ou seja, não ia começar do zero, ou seja, ia a partir dali. Então, isso aí tá, é uma grande vantagem. Isso é importante, né? E está em sintonia com o princípio constitucional de acesso ao judiciário. Exatamente. Então, uma questão numa esfera administrativa ou notarial não pode impedir um futuro ingresso de ação judicial, e isso dá uma segurança, né, para as partes. E é uma maneira de incentivar que se faça extrajudicialmente, né? Exatamente. Sim. E Marcelo, a gente está falando, né? Estamos em São Paulo, capital, mas e o usucapião rural? Já chegou algum caso para ti? Já fiz, inclusive deu registro. É o mesmo procedimento? Mesmo procedimento, né? Tem alguma diferença que você notou assim, que talvez seja importante frisar, que no usucapião rural eu posso ter, de repente, uma terra lá, plantar, fazer as coisas, mas eu não resido lá. Eu uso ele somente para produzir. Já atinge a questão da função social? Atinge. Eu nunca fiz assim desse caso. Por exemplo, os casos que eu fiz aqui em São Paulo de imóveis rurais, sempre tem uma construção, sempre existe uma casa, né? Por exemplo, a gente pega aqui a parte mais periférica aqui da Zona Sul, não é IPTU, é ITR. Aí quando eu pedi a documentação, não tinha IPTU, era ITR, ou seja, a declaração lá de imóvel rural. Ou seja, o proprietário era provavelmente uma fazenda muito grande, ele foi loteando e foi vendendo, foi fracionando.
não foi regularizado, não foi transformado, está dentro da área urbana de São Paulo, mas porém não foi transformado em imóvel urbano. Então ele não tem IPTU, ele continua pagando lá uma pequena parcela do ITR. Então, na verdade, existe uma casa. Então eu entrei com o pedido, o que muda um pouquinho é a documentação. Além daquelas de praxe, vai ter que apresentar também a declaração do ITR, o CCIR, e aí sim para a gente apresentar para o registro de imóveis. Mas dando certo procedimento, nada impede que ele converta o ITR em IPTU, né? Que ele peça essa transformação depois. Interessante, né? Porque a gente pensa que aqui em São Paulo ainda não, né? Não tem imóvel rural, né? A gente pensa aqui em São Paulo, mas é uma possibilidade real, né? E sem contar assim, se você falou de lavoura, se é alguém que utilize e produz algo ali, tendo mais de 10 anos, já caberia. Sim, já caberia. Sim. E uma outra questão também em relação a imóvel comercial. É possível o usucapião extrajudicial de imóvel comercial? É possível, sim, também. Já fiz assim, essa modalidade, também já fiz, inclusive em nome de pessoa jurídica. Também é possível. Preenchendo lá todos os requisitos, também é possível. E, Marcelo, nesses casos, algum exemplo que você teve, o que aconteceu? Porque normalmente, quando a gente fala em imóvel comercial, né, as pessoas locam, tem todo um cuidado, até porque o valor de um imóvel comercial é muitas vezes infinitamente maior que um imóvel residencial, né? Então, normalmente, que tipo de situação que a pessoa pode pedir usucapião na questão, eu sei, de comprar, né, e não ter finalizado, regularizado a questão, os devidos registros desses contratos de compra e venda? Existe alguma outra situação que você tenha conhecimento? Não, mas na grande maioria dos casos é isso. Assim como acontece com a pessoa física que adquiriu de boa fé aquele imóvel, fez um contrato e por algum acidente de percurso não conseguiu obter a escritura definitiva, com a pessoa jurídica acontece a mesma coisa. Às vezes o proprietário é uma PJ e quem adquiriu é uma PJ. Só que esse aqui faliu, desapareceu, o sócio sumiu, faleceu alguém, aí os herdeiros não têm conhecimento, não fizeram inventário. Então, mas existe ali um contrato de compra e venda, um compromisso. Então, isso é o mais comum que acontece. É o mais comum. É o mais comum. Você pode listar para a gente quais os documentos necessários para o usucapião extrajudicial? Posso. É bem tranquilo. Assim, em termos gerais, assim, se o pedido for de pessoa física, sim, documentos pessoais, RG, CPF, se for casado, certidão de casamento. Se de repente tiver ali entre um dos solicitantes, um caso de viuvez, apresentar a certidão de óbito do cônjuge falecido. Se de repente é o caso do pedido lá de uma viúva e dos herdeiros, pedir todos os documentos também, não só da viúva, do falecido, também dos herdeiros e dos cônjuges. Precisa de uma procuração de todos eles para que o advogado possa agir, né, perante o extrajudicial, perante o notário e o registrador. Essa procuração pode ser pública ou particular. Dependendo da matrícula, se é uma matrícula que necessita fazer o laudo técnico, aí vai ter que contratar um engenheiro, um arquiteto para fazer o laudo técnico, ou seja, a planta e memorial descritivo. Sim. E o mais importante que a gente observa no dia a dia, apresente com bastante assim, robustez documentos que demonstrem a posse. Água, luz, IPTU, ou seja, correspondências, fotografias, imposto de renda. Isso dá uma força probante perante o registrador muito maior do que simplesmente a gente apresentar um contrato de compra e venda. Isso é então, importante. basicamente, às vezes as pessoas têm o hábito de jogar fora, é muito comum, aí na hora de apresentar a documentação lá, apresenta meia dúzia de documentos, ou seja, fica uma prova um pouco mais... Sim, e além da ata notarial, que é um procedimento que, como você acaba sendo imprescindível, né? É um documento obrigatório e claro que se o escrevente for in loco, como vocês ouviram o Marcelo explicar, trará maior segurança, né? Dará maior credibilidade, inclusive, para essa modalidade, né, de usucapião extrajudicial. Eu tenho uma dúvida com relação à questão se a pessoa precisa contratar algum outro tipo de profissional em relação, por exemplo, planta, memorial descritivo, se ela não tiver. É exigido também na usucapião extrajudicial? Sim, esses documentos que eu vou depender de um outro profissional, de um engenheiro? Basicamente de um engenheiro, de um arquiteto para que faça a planta. Desde que naquela área lá não tenha uma matrícula já perfeitamente descrita.
Aí ele vai precisar contratar um engenheiro para que faça esse levantamento. Dependendo, de repente, for uma área rural, como eu fiz há um tempo atrás, de uma área de 20 mil metros quadrados. Aí precisa de um agrimensor, ou seja, é um outro tipo de profissional. Mas voltando nisso, eu lembrei de um detalhe importante. Sim. Às vezes a pessoa tem a matrícula perfeitamente descrita e caracterizada, a lei dispensa o engenheiro fazer planta, só que o que acontece? Às vezes, na matrícula tem lá o terreno, fala lá da construção de uma casa que tem, por exemplo, 60 metros quadrados. Só que isso há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje a pessoa construiu, ampliou e eu tenho lá uma casa com 300 metros quadrados. O que oriento quando eu vejo esse tipo de situação? Olha, eu sei que o senhor tem a matrícula, o advogado aqui, vai fazer o pedido assim, mas não precisa. Mas se puder, faça o laudo técnico para constar essa área construída. Porque sendo o pedido lá deferido, acatado pelo registrador, o que ele vai fazer? Ele vai averbar essa construção. Ou seja, ele já regulariza, né? Já regulariza o imóvel, tudo. Ou seja, dando certo o procedimento, você vai entregar para o seu cliente um material pronto e acabado. Ou seja, ele não vai ter trabalho com absolutamente nada. Ao passo que você, não, eu quero dar entrada com essa matrícula com 60 metros quadrados. Tudo bem. Só que você vai entregar e registrou, beleza, está em nome dele. Porém, ele vai ter o trabalho depois perante a prefeitura, registro de imóveis, para acertar essa área maior que ele construiu. Então já sai resolvido o problema. Já sai resolvido o problema. Com essa adequação. Exatamente. Com essa solicitação. Tanto que na minha lista de documentos que eu encaminho para os advogados, eu ponho essa observação, olha, faça menção para que o engenheiro coloque a área real construída. Ou seja, a gente já evita um problemão lá na frente. E Marcelo, os emolumentos do cartório, nesse caso, você consegue dizer para a gente mais ou menos qual que é a base? Eu sei que depende, né, do valor do imóvel, mas para a pessoa ter uma noção de como é cobrado, por exemplo, os emolumentos do cartório. Porque os outros profissionais, né, cada um vai fazer, depende da área e vai fazer os seus orçamentos, né? Mas as despesas no cartório, a gente consegue ter, não de valores, porque vai depender, obviamente, da área e tudo que tiver envolvido, mas qual é a base? Aqui em São Paulo, 2 detalhes importantíssimos. Nós usamos para efeito de cobrança a mesma tabela que nós utilizamos para a cobrança de qualquer outro tipo de escritura. E a tabela aqui no estado de São Paulo, como é que ela funciona? Ela é por faixa de valores. Por exemplo, imóveis de 100 mil a 120 mil, R$1.000. Imóvel de 150 a 200 mil, 1.500. Então, é por faixa de valores. Sim. E aqui na cidade de São Paulo, nós não utilizamos o valor venal, que é o IPTU. Nós usamos aquele valor venal de referência, que é aquele valor que a gente pesquisa lá no site da prefeitura. Por enquanto, como não houve modificação na lei, nós utilizamos esse valor venal de referência. Em que pese que há tabeliães aqui na cidade de São Paulo que entendem que o correto é o valor venal. Mas na grande maioria se utiliza com base o valor venal de referência. Ok. Tá? E eu tenho uma curiosidade, né? Claro. Com relação ao uso capião de bem imóvel, não de bem imóvel. Existe essa possibilidade? Você já viu acontecer extrajudicial? No extrajudicial não existe essa previsão. Não existe. Não tem. Necessariamente via judiciário. Tem que ser judicial. Por Normalmente é mais comum de carro, né? De veículo, né? Automotor, pelo menos os que eu já maquinário vi. Maquinário. De trator. Exato. Por enquanto não há previsão de fazer isso. Extrajudicial. Então, necessariamente tem que entrar com uma ação. Por enquanto, sim. Continua no judicial. E o bom, né, Marcelo, é que abriu um leque de possibilidades para aquelas pessoas que já estão há tantos anos, né? Eu mesmo já conheci pessoas que já estavam, não eram nem 5 nem 10, eram 30 anos morando no imóvel, mas eram pessoas simples, humildes, que não tinham condições porque ela, né, tinha os honorários de advogado, que pelo menos o uso capião judicial, a gente sabe que é um processo complexo, é longo, né? Acaba sendo muito mais moroso, pelas informações que nós temos agora. Sim, sabemos que é muito moroso e acaba tendo um custo muito alto e a pessoa não tinha condições, né? Então, eu acho que a legislação, quando alterou e possibilitou
o uso capião extrajudicial trouxe um benefício não só para os cartórios, né, porque aumenta o leque, Sim. né, de trabalhos, de serviços a serem prestados, mas principalmente para o cidadão, Exatamente. né, Fábio? O cidadão ter uma oportunidade de ter a segurança, né, de conseguir regularizar a sua propriedade, a sua casa, o bem mais precioso que as pessoas normalmente têm é onde se reside, né? Exatamente. E aqui é uma oportunidade de um pouco desmistificar essa questão de que o uso capião vai demorar, nossa, eu não vou mexer com isso porque vai demorar muito. E a gente está aqui mostrando que tem uma opção efetiva, que tem celeridade, vai depender do advogado, da parte que tem a intenção de apresentar a documentação adequada, mas uma vez levantada toda essa documentação, o procedimento não demora. Né? Exato. E por falar nisso, eu lembrei de outro detalhe, Fábio. Outro dia, nas palestras, a pergunta, a primeira que vem, questão de prazo. E eu falo, olha, o prazo depende muito da qualidade do seu trabalho, advogado. Porque olha que interessante, a lei diz assim que o procedimento ele vai ser apresentado, em que pese que comece lá pelo tabelião de notas com a ata notarial, mas diz que isso vai ser apresentado para o registrador. Então, é o registrador que vai analisar todo esse procedimento. E o que ele vai analisar? O requerimento feito pelo advogado, a ata notarial, o justo título, o material técnico e todos os documentos que demonstram essa posse. O que acontece na prática que eu vejo no dia a dia? Os advogados erram bastante no requerimento, que é a petição inicial. Porque o advogado ele está acostumado a fazer aquela petição com base lá no artigo 319 do CPC, com aqueles requisitos, e manda lá para o cartório de nota, de imóveis. Volta. Por quê? A dica que eu dou, ele precisa entender não só do artigo 319 do CPC, mas ele precisa entender essa questão do mundo notarial e registral. Porque não é porque saiu a figura do juiz, entrou a figura do registrador, que o registrador ele vai ser menos exigente que o juiz. Ele não pode, pelo contrário. Tem que ser, no mínimo, igual o que o juiz exigiria. Então, assim, no requerimento, por exemplo, o advogado coloca lá, fulano de tal, brasileiro, casado, RG, CPF tais, endereço tal. Por meio da sua advogada e continua. Se ele fizer isso e apresentar para o registrador, ele vai devolver. Porque ele falou que é casado, mas não disse com quem, não colocou o nome do cônjuge, não colocou o regime de bens, não falou do casamento, ou seja, não colocou o e-mail, não colocou o telefone. Então são coisas que às vezes o advogado do dia a dia ele está acostumado com a repetição que ele faz para o judiciário e que para o extra é um pouquinho diferente, é um pouco mais qualificado. Então qual que é a sugestão, a dica que eu dou? Precisa estudar. Pega as normas da corregedoria, pega um capítulo lá que fala sobre o registro de imóveis, dá uma estudadinha e você vai se sair muito bem. Aquele prazo que aí o registrador vai devolver, advogado, corrija isso aqui, você não vai perder esse tempo. E o teu cliente com certeza vai ficar mais feliz com isso, né? Sim, e olha, nós como advogados agradecemos muito essa dica, colegas advogados, olha, o Marcelo dando uma dica importantíssima. E sem contar também, né, Marcelo, que pode ir lá no 13º também procurar o Marcelo para esse tipo de trabalho que vai ser muito bem atendido. E o trabalho, não só para esse, né, Marcelo? Mas para as outras escrituras. O Marcelo é uma pessoa extremamente preparada, formado em Direito também, bacharel em Direito. E então tem todas as condições de atender da melhor maneira possível, né? Fábio, mais algum ponto que você queira esclarecer com o Marcelo? Eu queria dizer que é uma satisfação conversar contigo aqui. A gente tem lá o dia a dia no escritório, a gente sempre conta contigo em todas as nossas necessidades perante cartórios. E foi legal ter aqui para a gente poder esclarecer algumas questões, né? Conhecer questões que estão aí no dia a dia, no seu dia a dia, e que muitas vezes são questões que para as pessoas em comum elas não têm conhecimento disso e enxerga como um mundo assim inalcançável. Exato. E na verdade não é. A gente consegue fazer isso, trocar isso em miúdos e ter a oportunidade de resolver o problema, que às vezes a pessoa tem aquela angústia, preciso regularizar meu imóvel, tanto tempo aqui, e acha que não tem como, que isso é inalcançável. E não, tá ali ao alcance da mão, né? Exato. E é uma coisa curiosa, às vezes o que acontece, e isso é bem frequente.
eu faço a usucapião de um determinado imóvel, de uma área completamente irregular. Quando sai o registro, aí o vizinho fica sabendo, que justamente foi a testemunha. Falei, puxa vida, dona Maria, deu Também certo. quero. Deu. Vou fazer. Como é que foi? Não custou caro. Eu falei com o advogado. Então, assim, A indicação, né? A chamada Exatamente. indicação. Aí o vizinho percebe aquilo que você falou, que, puxa, não é algo inatingível que eu não poder. Minha vizinha conseguiu? Não, eu vou conseguir. Eu também vou conseguir. É verdade. Então, é bacana. É verdade. Veio realmente para facilitar a vida das pessoas, né? Veio. Verdade. Veio. Marcelo, alguma consideração? A palavra está contigo para suas considerações finais, deixar o seu contato, suas redes sociais para todas as pessoas que quiserem estar em contato contigo. Fica à vontade. Obrigado. Foi um prazer enorme bater esse breve papo com vocês, mas foi muito proveitoso. Falar de um tema que eu gosto bastante, que eu admiro, eu acho. Não sei tudo, estou aprendendo, apesar de estar há 28 anos na atividade, mas todo dia a gente vai aprendendo alguma coisa nova. E estou lá à disposição. Estou aqui hoje no 13º de notas, aqui é o cartório do Brooklyn. Precisando da gente lá, é só acessar a página lá do cartório e me procurar lá, que não só eu, a equipe inteirinha lá do 13º estará à disposição para ajudá-los lá, com certeza. Ok. Marcelo, nós ficamos muito honrados com a sua presença, agradecemos. Foi um bate-papo muito esclarecedor. Para nós também, né, Fábio? Como advogados, acabamos sabendo de muitas coisas importantes, né? Agradecemos a todos que nos acompanharam. E caso queiram mais conteúdos, é só acessar as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, todas as outras redes, onde vocês vão encontrar assuntos muito interessantes.